Aleluia. Boa noite, galera. Tudo bem? Pai do Senhor para todo mundo aí. Que Deus abençoe cada um de nós. Deus nos deu um espírito que não é um espírito de covardia, mas é um espírito de ousadia, para que a gente possa fazer a obra do Senhor com excelência. Amém? E é dessa forma que nós queremos nos colocar na presença de Deus, como filhos, como eleitos, como pessoas que verdadeiramente querem fazer a obra do Senhor com um espírito de ousadia, com vontade, sem medo, sem vergonha, sem timidez, desbravando o mundo, a nossa cidade, para que a nossa igreja, essa igreja de Jesus Cristo aqui na cidade, seja uma igreja relevante, que transforme vidas, que impacte a sociedade aonde nós estamos inseridos. Aleluia. Pode sentar aí. Amém. Glória a Deus. Alguns recados aí, deixa eu aproveitar para passar para o pessoal. Nós temos no nosso mural ali uma relação de livros. Está ali, né, seu Paleno? Que nós temos na nossa pequena biblioteca, tá? Temos alguns livros muito bons ali. Se você quiser, venha falar comigo no final do culto para você pegar, para você ler. É muito bom, beleza? Dias 21 e 22 de novembro, sábado e domingo, quando essa igreja estiver comemorando 4 anos de existência aqui em Guarapuava, nós vamos ter a presença confirmada já do pastor Marcos Góes, que vem lá do Rio de Janeiro. Ok? A gente canta muitos louvores dele aqui na igreja. Na hora do louvor da oferta, foi da oferta, né? É um louvor dele, né? Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Então ele vai estar aqui nesses 2 dias, dia 21 e 22 de novembro, ok? Dia 9 de dezembro também, que é uma quarta-feira, nós vamos ter a presença do pastor Neil Barreto aqui conosco, às 19 horas, esses cultos. Ok, gente? Beleza? Então tá bom. O que mais? Tinha mais um recado para dar, eu esqueci. Qual é, Jesus? Quinta-feira nós temos culto também aqui às 19h30, tá? Às quintas e domingos temos um culto. Próximo recado eu me lembro daqui a pouco aí, ok? Pega a tua Bíblia aí, abra ela no livro de Gênesis, lá no capítulo 11. Gênesis 11. Gênesis é depois da capa. Se falasse Neemias, tudo bem, né? Abacuque, Sofonias, Gênesis vira a capa ali, já é Gênesis. Né, Laurici? Gênesis 11. A partir do versículo 1. A palavra de Deus fala para nós essa noite. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecido como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Amém? Fecha teus olhos um minuto aí, por favor. Senhor Deus Pai poderoso, bendito e amado Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós adoramos o Teu nome com todos esses louvores de exaltação a Ti.
E pedimos agora, nesse momento em que a Tua palavra vai ser ministrada, que o Teu Santo Espírito venha falar nos nossos corações. Não leve em conta, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, nós somos falhos. Mas leve em conta, Senhor, o sacrifício que Teu Filho teve naquela cruz, para nos resgatar das garras do pecado, Senhor. Nós consagramos esse momento ao Senhor. Que o Senhor fale conosco de forma poderosa. Venha trazer uma resposta aos corações que estão aflitos. E trazer paz àqueles que estão necessitados nessa noite. No nome de Jesus, Teu Filho e nosso Senhor. Amém. Aleluia. Esse fato aqui, conhecido como a Torre de Babel, ele é interessante porque ele aconteceu depois da salvação da família de Noé. Conhece a história do dilúvio, né? Deus pega uma família do único justo que existia na terra de então, Noé, junto com a sua esposa, seus filhos e suas esposas, os filhos, salva essa família, para que por meio dessa família, a terra fosse novamente povoada, cuja origem viesse de um homem que era justo. O que é interessante nessa passagem da Torre de Babel, é que mesmo após a salvação, mesmo após a nossa salvação, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, pode haver atos de rebeldia da nossa parte contra Deus. Há pessoas que pensam que a partir do momento que eu aceitei a Jesus, as coisas vão ficar tranquilas, que a minha luta contra o pecado vai ser tranquila, mas não. Essa passagem nos mostra isso, que quem entrou em ato de rebeldia foram aqueles que vieram como descendência do único justo que havia na terra de então, que era Noé. Mas qual foi o ato de rebeldia que esse povo fez contra Deus? Ali no versículo 4 diz o seguinte: vamos construir uma torre, cujo ápice penetre nos céus, e dessa forma, nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. O ato de rebeldia desse povo foi querer desobedecer à vontade de Deus. Porque Deus, quando cria o homem, e depois quando faz a aliança com Noé, quando Noé pousa sua arca em terra e descem todos, Deus fala: ide e povoai toda a terra. Esse povo, nesse exato instante aqui, quis fazer ao contrário. Corta para mim o teclado aqui, por favor. Quis fazer o contrário daquilo que Deus queria que acontecesse. Deus queria que o povo fosse povoar a terra, mas eles queriam não ser dispersos por toda a terra. Primeiro ato de rebeldia é desobedecer à vontade de Deus de forma consciente nas nossas vidas. Primeiro ato de rebeldia é não fazer aquilo para o qual nós fomos chamados a fazer. Deus queria que aquele povo fosse disperso pela terra, para que assim povoasse toda uma terra renascida após o dilúvio. Mas eles quiseram se estabelecer naquela terra, a fim de que eles ficassem estabelecidos naquele ponto, para que não ficassem dispersos. Muitas vezes nós somos assim também. Nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós evitamos seguir os desígnios de Deus na nossa vida, e fazemos aquilo que não é a vontade dEle. A vontade de Deus é que a gente vá, mas a gente fica. A vontade de Deus é que a gente fique, mas a gente vai. A gente desobedece a Deus de forma consciente, porque eles falaram isso de forma provocativa a Deus, no versículo 4, jamais seremos dispersos, nós vamos fazer, portanto, a nossa vontade, vamos ficar estabelecidos nesse lugar onde estamos construindo. Ora, desde o início Deus é o Senhor, é Ele quem manda nas nossas vidas. Desde o início é Ele quem diz vai, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça e vai. Porque quem não for, quando Deus manda para ir, vai estar em ato de rebeldia contra Deus. Segundo ato de rebeldia desse povo contra Deus, eles quiseram construir uma torre, para que o ápice dessa torre chegasse aos céus. É chegar aos céus pela própria força, chegar aos céus pela minha capacidade, chegar na presença de Deus porque eu sou capaz de fazer isso. O que eles estavam querendo dizer na verdade é o seguinte:
O Senhor constituiu-nos homens para que dominássemos sobre a terra. Mas nós não queremos dominar sobre a terra somente. Nós queremos dominar sobre o céu também. Nós queremos estabelecer o nosso reinado aí também. Nós queremos ir além daquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a terra, muito que bem, mas nós queremos mais que a terra. Nós queremos também o céu. Eles quiseram pela própria força tomar aquilo que pertence unicamente ao Senhor. Não apenas a terra era satisfação daquele povo, mas também o céu, a morada de Deus. Eu quero que você entenda que nessa época, a mentalidade desse povo era uma mentalidade de que Deus morava nas nuvens. Tanto que há artigos históricos sobre essa época, escritos pelos primeiros judeus, pós-Novo Testamento, que falava que esse povo, nessa época, costumava lançar flechas para o céu, achando que acertaria, ou a Deus, ou aos anjos que lá moravam. Porque eles queriam continuamente, em ato de rebeldia contra Deus, entrar em guerra contra Deus. Eles se achavam superiores, e lançavam flechas para o céu, achando que essas flechas atingiriam alguém que morasse lá nas nuvens. Era essa a mentalidade deles. A nossa mentalidade hoje não é assim. Nós sabemos que Deus habita sim nos céus, mas não é nas nuvens. Não é onde estão a atmosfera, o ar que respiramos, mas é num outro local, onde pertence somente a Ele, que nós não temos acesso, a não ser pelo nome de Jesus. E um dia estaremos lá com Ele continuamente. Hoje a mentalidade do homem, diferente da mentalidade daquela época, não era querer dominar os céus, mas querer dominar coisas que não pertencem a nós. Hoje o homem quer dominar a morte. Hoje o homem não quer envelhecer. Hoje o homem quer ficar constantemente senhor da sua própria vida. Quantas não são as histórias, não sei se vocês conhecem, de pessoas que estão se congelando quando descobrem que tem uma doença, para que no futuro, quando essa doença for curada, esse homem seja ressuscitado, para que seja curado e possa viver muito mais do que aquilo que Deus havia determinado. Tem um monte de gente que está fazendo isso. Tem várias pessoas que estão investindo milhões, bilhões, para encontrar uma forma de você não envelhecer. Queremos, portanto, continuar nesse ato de rebeldia contra Deus, dominar aquilo que não nos pertence. Não nos basta dominar a terra que Deus nos deu para que dominássemos sobre ela, mas queremos dominar a vontade de Deus, a soberania dEle. Não estamos satisfeitos com o que temos e queremos ir além daquilo para o qual fomos criados. Nós somos criados para ser o quê? Para ser humano. Ser humano com prazo de validade, depois que o pecado veio sobre nós, não é? Ser humano que um dia vai vencer. E vamos morrer, e vamos ressuscitar, do tempo que Deus quiser. Agora acontece que quando o humano quer ser mais que humano, nós nos desumanizamos. Quando eu quero ser mais do que aquilo que eu fui criado, eu erro o alvo. E se eu erro o alvo, eu peco. Errar o alvo é pecar. O significado da palavra pecado é errar o alvo. Quando eu não quero ser apenas humano, mas eu quero ser mais que humano, eu me desumanizo. E se eu me desumanizo, eu erro o alvo, eu peco. Esse foi o ato de rebeldia desse povo. Eles quiseram ser mais do que aquilo que Deus disse para eles serem. Nós não queremos apenas dominar a terra, nós queremos dominar o céu. Nós queremos ir além. Nós queremos que o nosso nome seja reconhecido por todos. Nós queremos viver para sempre. Nós queremos entrar em litígio contigo, Senhor. Tomá-lo do teu poder para que nós venhamos a assumi-lo, porque nós somos em maioria, nós somos muito mais. Nós somos livres. Esse foi o ato de rebeldia que esse povo teve. E portanto o projeto da construção da Torre de Babel começou. Aqueles homens começaram a construir a torre, começaram a fazer algo extraordinário, e a palavra de Deus diz que Deus desceu para ver o que estava acontecendo. Essa palavra nos mostra que em todos os intentos, todos os empreendimentos que nós fazemos, Deus se interessa por eles. Tudo aquilo que nós começamos a fazer aqui na terra, Deus tem interesse por esse empreendimento. Tudo que nós começamos a construir aqui,
seja uma família, seja um emprego, seja uma empresa, seja uma igreja, seja uma amizade, Deus tem interesse direto no que está acontecendo. Ele desceu para passear e ver o que estava acontecendo naquele local. E Deus tem duas atitudes a ver uma coisa acontecendo: ou Ele abençoa, ou Ele não abençoa. Ou é do agrado dele e Ele abençoa, ou não é do agrado dele e Ele não abençoa. E ao ver aquele projeto tão extraordinário, entenda aqui o seguinte, meu irmão, nós estamos falando aqui de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Nunca existiu uma construção tão portentosa, poderosa como essa. Era algo extraordinário que estava acontecendo. Era algo fora da realidade. Era algo incrível a construção daquilo que estava acontecendo em Babel. Mas Deus, quando Ele vem analisar o nosso empreendimento, entenda isso, Deus sempre desce para analisar o nosso empreendimento. Ele não vai ver e não vai se impressionar com o tamanho da obra, mas Ele intenta o coração do homem. Não importa qual seja o empreendimento que você esteja fazendo, se é algo grandioso ou se é algo pequenino, se o teu coração está cheio da vontade de agradar o Senhor, Ele vai e abençoa. Agora, se aquilo que você constrói é algo imenso, é algo grandioso, mas cujo alvo não é a glória de Deus, Ele não vai abençoar aquilo. Você consegue imaginar assim o seguinte: vamos lá fazer uma análise nos nossos dias atuais? Você tem um filho, e você vem de uma família classe média, ou classe mais baixa um pouco, e de repente esse teu filho começa a se transformar num homem muito forte, muito rico, muito poderoso. Você começa a perceber que o teu filho tem uma vocação para construir coisas grandiosas, e se transforma num homem riquíssimo, poderoso, coisa que jamais aconteceu na tua família, na tua casa. E a tua família começa a se tornar uma família respeitada. Mas aí você vai analisar a razão daquela riqueza, e percebe, por exemplo, que a razão daquela riqueza é um tráfico de drogas, é um crime, é algo grandioso que ele fez, ele construiu um império. Como é que você vai abençoar algo que é contrário à norma, à lei, à moral? Da mesma forma acontece com Deus. Como é que Deus vai abençoar algo que vai nos levar à ruína? Como é que Deus vai abençoar algo por maior que seja, se esse algo vai nos afastar da presença dEle? Assim aconteceu na Torre de Babel. Os homens estavam construindo algo extraordinário. Deus poderia até se orgulhar: veja como os meus filhos são inteligentes. Estão construindo uma torre com tijolos, e não com pedras que eu criei, mas com tijolos criados por eles. Eles estão indo além da capacidade do intelecto humano, eles estão se esforçando. Mas esse esforço está errando o alvo. Esse esforço não está em busca de mim, mas esse esforço está em busca do seu próprio umbigo, da sua própria glória, do seu próprio bolso, da sua própria vaidade, do seu próprio orgulho, da sua própria alma. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Deus não analisa as coisas grandiosas ou pequenas que você faz. Ele analisa o coração, o motivo, o porquê. E Deus, ao perceber aquilo, que aquela construção tinha como único intuito afrontar a Deus, afastar-se da presença do Senhor, para que Deus não destruísse o homem, porque Ele havia dito para Noé, capítulo 6, que não mais Ele destruiria a humanidade como fizera no dilúvio, e que os dias continuariam no inverno, no verão, tempos da noite e tempos do dia.
Deus não vai contra a sua própria palavra, e para não destruir a humanidade, mais uma vez que merecia o seu fim, Deus permitiu a confusão entre eles. Deus permitiu que eles mesmos se perdessem. E incapazes de se pôr em acordo, os homens se dispersaram em todas as direções. Incapazes de se pôr em acordo, os homens se dispersaram em todas as direções e a vontade de Deus prevaleceu. Era essa a vontade de Deus. Que os homens se dispersassem, cada um ganhando terreno, para cada lado do planeta. Caminhasse e povoasse a terra, enchesse e se multiplicasse, povoando cada espaço do planeta. A vontade de Deus prevaleceu. Foi a inabilidade em se comunicar que pôs fim ao projeto da Torre de Babel. Você pode repetir isso comigo? Foi a inabilidade em se comunicar que pôs fim ao projeto. Eu estou falando contigo, cara. Foi a inabilidade de se comunicar que pôs fim ao projeto. Foi a incapacidade de se conversar com o outro que o projeto foi por água abaixo. Foi porque eles não conseguiam mais se entender que a torre não cresceu. Foi porque eles não mais se relacionavam que as coisas não aconteceram. Eu não entendo o que você fala. Você não me entende. Você não me compreende. Eu falo A, você entende Z. Eu falo uma coisa, você entende outra. Você já ouviu esse diálogo uma vez na tua casa? Eu não entendo a minha esposa. Eu não compreendo meu marido. Ele não me entende. Ela não me conhece. E porque eu não te compreendo, porque você não me entende, nós não mais nos relacionamos. E porque nós não mais nos compreendemos, cada um vai para um lado. E porque eu não te entendo e você não me compreende, embora falando a mesma língua, a gente se afasta um do outro. Satanás é campeão em imitar Deus. Satanás não faz nada criativo, ele é um imitador barato. É um imitador de quinta categoria. Satanás percebeu que Deus havia feito isso em Babel, e agora ele quer fazer isso nas nossas famílias. Ele percebeu que Deus conseguiu o intuito dele lá em Babel, e ele quer o mesmo intuito agora nas nossas casas. Embora falemos as mesmas línguas, embora a gente fale português, embora a gente fale espanhol, dentro da mesma casa, a gente não se compreende. Eu falo A, ela entende B, ela responde com C, e eu entendo Y. Ela faz um escarcéu, eu não compreendo. Tem rabo de Satanás aí no meio. Tem uma Babel acontecendo nas nossas famílias. Deus, quando Ele confundiu a língua desse povo, creia aqui o seguinte, irmão, o povo estava concentrado nessa planície, construindo essa torre. Ali tinha famílias, você concorda comigo? Ali tinha homens casados com mulheres que tinham seus filhos. Ali tinha homens solteiros, mulheres solteiras. Mas Deus, Ele não vai contra a sua própria palavra. E quando Deus envia para o povo línguas estranhas para que eles não pudessem se entender, para que aquele projeto fosse por água abaixo, Deus não age contra a sua própria palavra. As famílias conversavam entre si no mesmo idioma, no mesmo dialeto, e as famílias se afastavam umas das outras. Não houve ali uma divisão entre marido e mulher e filhos. Esses falavam a mesma língua e se afastaram para uma outra localidade porque ninguém se entendia. Um começou a falar em espanhol, outro começou a falar em inglês, o outro começou a falar em francês, o outro começou a falar em mandarim, o outro começou a falar em sei lá o quê, corintiano. A língua própria dessa turma. Vamos orar a Deus aí para que o Corinthians não seja campeão brasileiro, vai ser uma catástrofe a nível nacional, Jesus. Ai, misericórdia.
Cada um se dispersa para um canto do planeta, mas em famílias, porque Deus não quer a separação das famílias. Deus não quer a separação entre um e outro que não falem a mesma língua, mas pelo contrário, se porventura não falarem a mesma língua, que nós temos aqui o caso de um casal, um cubano e uma brasileira, eles se compreendem, porque falam a mesma língua. Mas há famílias que estão se dispersando, porque Satanás está construindo uma torre de Babel na nossa casa, para destruir a nossa casa, para que a gente não se entenda, e cada um vai para um lado. Você já ouviu isso na tua casa, não? Já ouviu a reclamação dos teus pais, você que é filho, falando assim: meu filho, tua mãe não me entende. Quem mais reclama assim é a mulher, né? Filha, teu pai não compreende o que eu falo. Estamos transformando a nossa casa numa Babilônia. Nós estamos nos compreendendo. E se não estamos nos compreendendo, se Deus está permitindo que isso está acontecendo, é porque Deus está mostrando que nós estamos em algum aspecto em atos de rebeldia contra Deus na nossa própria casa. Talvez seja um perdão que não foi dado, talvez seja um pecado que não foi confessado, talvez seja um pecado que se persista e que não foi arrependido. Se Deus está permitindo que nós não nos entendamos na nossa casa, é para chamar a nossa atenção. Falo aqui aos casais agora, aqueles que já são casados e aqueles que estão namorando, que não casaram ainda. Você lembra no início do casamento que não bastava a pessoa falar nada, você já entendia pelo olhar o que ela queria? E você ia lá e fazia? Você já entendia as entrelinhas da pessoa e fazia planos. Ah, quando eu casar eu vou fazer assim, porque eu quero satisfazê-la, quero satisfazê-lo. Existia uma linguagem ali, que era uma linguagem baseada no amor, no respeito, na confiança, na conquista, na entrega, na doação, na paciência, na esperança. Mas depois que a gente se une, parece que essa linguagem se esfria, porque a gente começa a nos relacionar um com o outro, e percebe que a gente não era tudo aquilo, e começamos a dar mais voz às coisas ruins do outro, do que às boas coisas que nos uniram a ele ou a ela. Você que está namorando, você jovem, está namorando, não é assim com o seu bem? Ah, eu não vejo a hora dele me ligar. E hoje casado, na hora que você vê o telefone, o que essa mulher quer? Porque a gente esfria o nosso relacionamento. A gente não se compreende, a gente esqueceu que um dia a gente fez um compromisso de que ia ser aquilo que o outro buscava ser. Eu ia ser a tampa da sua panela, eu ia complementar você. Porque você assumiu esse compromisso, você quis isso, não porque foi forçado, mas porque acendeu no teu coração um amor, que foi algo que Deus enviou para que assim fosse. E é nesse tipo de relacionamento que Satanás está enfiando seu rabo para construir uma torre de Babel, para que a gente se afaste um do outro. Às vezes o outro é grosso com você, mas sem intenção de ter sido grosso. Às vezes a criação dele lá foi de uma forma ríspida, e ele é meio cavalo, por natureza, e não falou, não quis falar isso contigo, mas a gente se ofende. Antes, aquilo que não te ofendia passa a te ofender, aquilo que não te incomodava, passa a te incomodar. Antes, o perfume que tanto te agradava, começa a te embrulhar o estômago. Por que isso? Se não é uma relação de diálogo que não existe mais, se é uma relação de oração que não acontece mais, vocês são uma só carne, vocês que estão namorando e pretendem se casar,
Sabe por que orações de casais não acontecem? Sabe por que Deus não está abençoando relacionamentos de casal, orações de casal? Porque vocês não se conversam. A mulher ora para que Deus dê férias porque ela quer passar férias na praia. Enquanto isso o homem pede para que Deus abençoe, para que ele possa vender as suas férias, porque precisa de dinheiro. Um não sabe a relação do outro. Como é que Deus vai abençoar quem aqui? Deus fica lá. Alben. Estou fazendo uma ilustração, evidentemente Deus não faz isso, né? Deus não é bobo assim que nem eu. Mas porque a gente não se conversa. Esposas que não conhecem a realidade financeira de casa, porque o marido não revela, não conta, porque é orgulhoso demais. Não tem que ficar sabendo que nós estamos passando por crise. Maridos que não sabem como é que o filho se comporta, porque a esposa não fala, porque é muito ríspido, é muito rígido. Então não vou contar para ele. O homem, o pai não sabe quem é verdadeiramente o filho, porque está trabalhando fora. E a mãe camufla, esconde tudo. Não há confiança entre os dois, não há relacionamento entre os dois. A Torre de Babel está construída. Ambos falam português, mas ambos não se entendem. Qual o destino disso? Cada um vai para um lado, buscar aquele que consegue me entender. Cada um vai para o lado, buscar aquele que me compreende. Por que você não me compreende mais? Esse é o intuito de Satanás nas famílias. Imitar aquilo que ele viu. Imitar, fazer aquilo que Deus fez com esse povo que estava tirando Deus do centro. E se isso está acontecendo na sua casa, se está acontecendo, é porque Deus não está sendo o centro na sua casa. Porque se Deus vier a ser o centro na sua casa, você vai se esforçar para compreender o outro. Se Deus está sendo o centro na sua casa, o orgulho não tem motivo para ser. E aí eu compreendo o que você quis dizer quando nas entrelinhas você me disse algo. Como era no início do relacionamento. Nós precisamos desarmar os nossos corações e pedir para que Deus venha nos dar um Pentecostes novo. Porque essa confusão aqui, que começou ali em Gênesis 11, terminou lá em Atos 2. O que Deus fez aqui, Ele completou lá em Atos 2. Quando pessoas falando línguas estranhas, todos conseguiam entender. O avesso do avesso Deus fez lá em Atos 2 em Jerusalém. É isso que Deus quer fazer nas nossas casas. Muito mais do que realizar um Pentecostes aqui, na igreja, Ele quer realizar um Pentecostes no teu lar, na tua casa. Derramar o seu Espírito lá, para que haja união de novo. Para que haja união de novo. Para que eu consiga entender o dialeto da minha esposa, e ela consiga entender a minha língua estranha. Para que a gente possa se compreender novamente. Para que a gente possa compreender as entrelinhas onde um e outro vive. E assim a gente possa subir um degrau e ter uma convivência pacífica entre um e outro. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E é isso que Deus quer fazer. Eu tenho plena convicção, e tenho dito isso aqui já faz alguns dias, que Deus está preparando um grande avivamento, que vai acontecer na igreja dele ao longo do mundo. Eu tenho plena convicção disso. Nós estamos vivendo o ano do jubileu, você lembra disso? Foi pregado isso aqui no culto de ceia de setembro. Nós estamos vivendo o ano do jubileu, já começou. O ano da restituição, o ano da visitação de Deus, o ano da devolução das coisas que se perderam, o ano de voltar para casa. O grande avivamento vai acontecer, não aqui, mas em casa, nas nossas casas. E avivados nas nossas casas, vamos trazer essa chama para cá. E essa chama, uma vez acesa aqui, nós vamos sair para fora e incendiar tudo quanto é lugar na nossa cidade, aonde quer que a igreja avivada estiver. Mas é na nossa casa que vai acontecer o avivamento. Essa torre de Babel aqui vai ser destruída no nome de Jesus, para que você possa compreender a linguagem do outro, para que você possa compreender o que o outro fala, para que você possa voltar a se relacionar com
aquele com quem você jurou amor eterno, com aquele que você disse que nada te separaria na presença de Deus. Deus quer a volta dos relacionamentos nos lares. Ele não quer ver crentes felizes na igreja, Ele quer ver maridos felizes com as esposas. Porque a comparação de Jesus com a sua igreja é a relação marido e mulher. Como eu posso ser um crente feliz na igreja se a minha casa está destruída? E às vezes nem briga há, o que há é esfriamento. Eu num quarto, ela no outro. Eu numa cama, ela na outra. Nos respeitamos. Bom dia, tudo bem? Está precisando de algo? Estou precisando de 100zão, está aqui. Não é para essa vida miserável que Deus nos criou. Não é para essa vida modorrenta, para essa vida cinzentada que Deus quis nos unir. Você se lembra no início como você queria viver com essa pessoa para sempre? Tem gente que está bem no iniciozinho do relacionamento aqui. Você lembra que você abria mão de tudo? Você chegou a abrir mão até dos teus amigos para viver com essa pessoa? E por que isso aí se esfriou? E por que isso aí se perdeu? Porque uma Babel foi construída nesse relacionamento. Por conta do nosso orgulho, por conta da nossa mágoa, por conta do nosso pecado não confessado, por conta de uma mágoa não tratada, por conta de um perdão não oferecido. Tem assuntos na sua casa que são proibidos? Não deveria ter. Se tem assuntos que são proibidos é porque tem mágoa lá atrás que não foi curada de forma plena. Todos os assuntos na tua casa devem ser tratados. Quem traça o futuro dos teus filhos é você. Em sintonia com o teu companheiro, com a tua esposa, com o teu cônjuge, teu marido. Se isso se perdeu, Deus quer reverter isso aí. Deus quer transformar isso aí. Esses homens estavam tão convictos. Entenda, esses homens estavam tão convictos que eles iam conseguir chegar no céu. Eles não começaram esse empreendimento achando que não ia dar certo. Eles começaram esse empreendimento na certeza de que iam chegar lá. De forma errada, evidentemente, mas eles tinham certeza. Assim, quando começou o teu empreendimento, você começou focado no sucesso. Vai dar certo. Eu vou alcançar. Eu tracei um objetivo no meu coração e eu vou alcançar. Eu me casei para ser feliz. Eu construí a minha empresa para poder prosperar, poder abençoar outras pessoas. Eu estou criando um filho para que esse filho se ache na vida e não se perca. É assim que os projetos se iniciam. Mas por conta da falta da conversa, porque foi a inabilidade de se comunicar que pôs fim ao projeto, talvez o teu projeto esteja se destruindo por falta de conversar, por falta de abrir o jogo, por falta de falar a verdade, por falta de se abrir. O orgulho está transformando a gente numa ostra, né? Assim, fechado lá dentro, não conto para ninguém. Me decepcionei demais com todo mundo. Me decepcionei demais com a igreja. É tudo um bando de safado. Homem não vale nada. Por isso eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Vou ser esposa de Cristo. Porque homem não vale nada. Tem um monte de homem bom aí esperando uma mulher de Deus. Mulher tudo igual. Eu é que não vou me incomodar mais com isso. Um monte de mulher aí esperando um casamento. Falando para as solteiras, não estou falando para as casadas não. Você já é casada. Eu pensei que esse homem fosse uma coisa abençoada, mas olha o tribufu que ele virou. Deus pode dar um jeito nisso aí. Deus pode abençoar esse troglodita. Deus pode.
Deus pode, a não ser que Ele já o era quando você o conheceu e você gostava disso. Mas Deus pode transformar essa família. Deus pode abençoar isso tudo. A pergunta que eu lhes faço é: você quer isso na tua vida? Tem alguém vivo aí, não? Você quer isso na sua vida ou não? Eu quero uma vida bem infeliz, pastor. Eu quero uma vida de sofrimento, porque eu acho que é através do sofrimento que eu vou alcançar a graça de Deus. É igual esses caras aqui: através da minha construção eu vou alcançar o céu. Não é através do teu sofrimento, foi através do sofrimento de Cristo que você alcança a graça de Deus. Você quer ter uma vida feliz? Não. Deus não criou você para que você tivesse uma vida miserável. Deus não criou você e abençoou o teu casamento para que o teu casamento fosse um lixo. Deus não abençoou a tua família para que você tivesse filhos perdidos no mundo. Deus não abençoou você para que você tivesse uma vida de necessidades extremas. Quem disse que se você prosperar você vai se afastar de Deus? Quem disse isso? Por que você não pode ser feliz e estar com Deus ao mesmo tempo? Tem uma mentira que se diz o tempo todo: eu só estou com Deus porque eu estou passando por sofrimento. Que no dia que Deus abençoar, eu vou viver a loucura do mundo. Jesus morreu para que você tivesse vida, tivesse uma vida em abundância. Eu quero tirar férias e ir para o Caribe, eu quero tirar férias e ir para a Austrália, eu quero tirar férias e ir para as Maldivas. Eu quero, não quero tirar férias e ir para Candói. Eu não quero comer arroz, feijão e de vez em quando um bife de colchão mole. Eu quero comer filé mignon. E o filé mignon não vai me afastar de Deus. As Maldivas vão me aproximar de Deus, porque ela tem coisas tão lindas. Porque Candói me afasta de Deus, né? Tem algum candoiano aí? Não, eu falando isso aqui. Tá lá. Estou brincando, Priscila. Estou brincando. Porque Candói é a nossa realidade, a gente vai bastante aqui pertinho. Quando a gente se casou, a gente não pensou que a gente teria uma vida tão sem graça. Não foi? Não foi, senhoras? O sorriso de vocês revela tudo. O marido está do lado, você não pode falar nada, né? Mas a vontade de Deus é que a vida de você seja plena, a sua vida seja plena. Eu não sei o que você pensa a respeito do céu. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu não sei qual é a tua visão do céu. Sabe, quando eu era mais novo, eu tinha uma visão errada do céu. E o céu não me interessava nem um pouco. Porque o céu eu imaginava que era um lugar branco, cheio de nuvem, pessoal de camisolão branco. E, aleluia. Glória a Deus. Eternidade por eternidade, aleluia, oh, glória a Deus. Aí você cruzava com, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, Shure me cantas. Um pentecostal falaria lá. Mas que céu é esse? Que céu é esse, sem graça? Até que eu pude compreender que o céu é algo muito mais extraordinário do que as coisas mais incríveis que você viveu aqui na tua vida. Lembra da tua lua de mel? Show? É muito melhor lá, cara. E é para sempre. Quem já foi para as Maldivas aí? Eu já, nas fotos eu já fui. O céu é muito melhor que aquilo lá. A abundância de alegria, de tudo mais. O Apocalipse fala que no céu nós pisamos em ruas de ouro. Já leu isso lá em Apocalipse? As ruas são de ouro. O que há de mais valioso na terra do que o ouro? Se lá nós vamos pisar em ouro, porque o ouro lá não vale nada, perto das coisas incríveis que Deus tem preparado para cada um de nós. Só que Ele quer que a gente viva isso aqui na terra. Esse sentimento de alegria, de plenitude, de paz. E nós não estamos vivendo isso porque Satanás está construindo uma Babel na nossa casa. Nós não nos entendemos e o meu orgulho fala mais alto do que a tua voz. Nós não nos compreendemos e eu não me esforço nem um tiquinho para te compreender. Afinal, você casou com isso aqui, era assim que eu sou. É assim que eu sou feito. Eu sou Mendonça.
a menininha do leite lá. Sou orgulhoso. Não é essa a vontade de Deus nas nossas vidas. Deus quer restaurar isso. Deus quer transformar isso. Só que isso tem um preço. Você permitir que o teu orgulho seja quebrado. Você permitir que o teu coração seja destruído. Você permitir que os planos de Deus sejam substituídos pelos teus. Você acha que isso é fácil? Não é. Acontece que nós fomos criados para sermos humanos. E humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Humanos têm vontade. Humanos têm sentimentos. Humanos têm emoções. E isso precisa ser restaurado na tua vida. É isso que precisa ser restaurado. Talvez você ache que espiritualidade é sinônimo de fortaleza. Espiritualidade é sinônimo de humanidade. Quando o Espírito Santo vem, eu volto a ser o que eu era, humano, e não uma máquina. Quando o Espírito Santo vem, eu volto a ser o que eu era, humano, e não anjo, e não um ser inalcançável, intocável, inabitável, etéreo. Uma pessoa que tem fraquezas, uma pessoa que chora, uma pessoa que sorri, uma pessoa que tem planos, uma pessoa que necessita um do outro. Quando Deus cria o homem como a joia, a cereja do seu bolo, a joia da coroa, o mundo completamente criado, o universo, tudo que existe montado, e para esse universo Deus cria o homem, para dominar sobre todas as coisas que foram criadas por Deus. Deus olha para o homem, e Deus com o homem todo dia vivendo juntos. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis que sempre no virar da tarde, Deus vinha e passeava com Adão no jardim do Éden. Deus olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem viva só. O homem estava só, gente? O homem estava com Deus. Adão viu a face de Deus. Adão conversava com Deus todos os dias, face a face, assim, ó. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o homem é ser humano. O homem precisa ter alguém igual a ele. Humano nos faz sermos amigos e necessitados uns dos outros. Aquele que não tem amigo, ai pastor, meu amigo é Jesus Cristo. Não é bom que o homem viva só. Deus disse isso. Eu não confio em ninguém, eu só confio no Espírito Santo. Não é bom que o homem viva só, disse Deus. Eu não conto nada para ninguém, eu só conto para o Pai. Não é bom que o homem viva só. Não é da vontade de Deus que você viva assim. E Deus tem pessoas preparadas para viver com você, para se relacionar com você, para casar com você que é solteiro, para se relacionar com você que precisa de amigos. Quebra teu coração e dá uma oportunidade para que isso aconteça. Não permita que a mágoa, a tristeza, a dor, o sofrimento impeça você de ser humano. A Torre de Babel nos mostra isso. O homem não quis ser humano, ele quis ser mais. E nós estamos querendo ser mais. Não estamos satisfeitos em ser humano, queremos ser anjo. Mas é humano. Quando você ressuscitar, você não vai ser anjo, você vai ser humano, num corpo glorificado, que vai se relacionar com as outras pessoas. Deus não errou quando Ele criou a gente. Nós é que entendemos errado e queremos fazer tudo na nossa vontade.
Tem projeto parado na tua vida? Tem coisas que não vão adiante? A falta da conversa, a falta do diálogo, a inabilidade em se comunicar, coloca fim ao projeto. Eu não me abro, eu não conto com o outro, sou orgulhoso demais, eu não confio em ninguém, eu me afasto, eu vou para o meu país, eu vou lá para Marcelolândia e fico lá. Aqui é tudo azul, tudo legal. Estou tomando meu remédio. Estou na Marcelolândia, aqui ninguém me incomoda. Aqui eu desligo meu celular, aqui eu tiro o telefone fora do gancho. Aqui eu fico assistindo Netflix. Eu não me relaciono. Não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus tem uma vida extraordinária para te devolver, que foi roubada. Deus tem uma vida incrível que Ele quer que você viva e você não vive. Deus tem algo maravilhoso para que você viva e foi conquistado por Jesus na cruz, para que você possa viver. Às vezes a gente entende que a cruz, melhor, deixa eu reformular a minha frase. Pelas nossas atitudes, nós mostramos às vezes que a cruz foi uma fábula, uma historinha, algo igualzinho a Chapeuzinho Vermelho, é para contar para as crianças. A cruz foi real, Jesus morreu para nos dar vida em abundância, ressuscitou, a cruz é de verdade, aconteceu, para que você tenha uma vida plena. Se conscientize disso.